Vamos mudar de assunto, Gilvan. A gente mostrou no início dessa semana aqui o caso de um incêndio, né, que destruiu uma residência no bairro do Farol. E aí as dúvidas surgiram quanto a seguro residencial, quanto ao que está na legislação quando acidentes como esse acontecem. Nós falamos isso, basicamente isso aqui no estúdio, o tempo todo preocupado, né, com a situação dessa pessoa, se tem seguro ou não, como é que fica a situação. Imagina a situação, sua casa pega fogo, você perde grande parte dos seus bens, o prejuízo, claro, é grande. A gente vai saber exatamente no campo do direito quais são as consequências desse problema. A gente conversa agora com o advogado Francisco Vasco, que está aqui com a gente. Francisco, bom dia, bem-vindo, muito agradecido de você estar aqui logo cedinho com a gente nessa manhã para esclarecer isso. Um apartamento que não tem seguro, por exemplo, o que pode acontecer, o que é que acontecer? Essa pessoa pode perder tudo, Francisco? Bom dia. Bom dia, Gilvan, bom dia, Sofia, tudo bem? Exatamente, existem algumas situações que a gente precisa diferenciar, tá? Uma coisa seria o seguro condominial e outra seria o seguro residencial. O seguro residencial é aquele contratado pelo particular, ou seja, pelo dono do apartamento, para resguardar a estrutura física do imóvel dele e também dos bens que os guarnecem, tá? Diferentemente do seguro condominial, que é aquele contratado pelo condomínio, pelo síndico, é uma obrigação legal que decorre do Código Civil, sob pena de responsabilização civil e criminal, caso ele não faça esse tipo de contratação. Ô Francisco, numa situação em que, por exemplo, aconteceu no início dessa semana, o morador não tem seguro, hipoteticamente ele não tem seguro, então ele acaba saindo no prejuízo, mesmo que tenha sido ali um acidente, ele perde tudo? Sim, infelizmente no caso da inexistência do seguro, o morador não vai ter de onde se socorrer. Por isso que é importantíssimo que se faça o seguro, até porque o valor que é cobrado a título desse contrato, ele é muito pequeno se comparado com as vantagens e os benefícios, principalmente quando ocorre um sinistro, como a gente viu no início da semana em um apartamento no bairro do Farol. Francisco, o apartamento alugado, é importante que esse proprietário tenha consciência disso? Você aluga o apartamento, é importante que você tenha esse seguro, né? Isso. No caso do proprietário que aluga a sua unidade, é importante também, até porque a lei de locações, no artigo 22, ela estabelece que é obrigação do proprietário, ou seja, do dono do imóvel, do locatário, fazer a contratação e pagar o seguro, a não ser que haja alguma cláusula em sentido diverso no contrato de locação. Mas, em regra, o proprietário ele deve sim contratar, tanto para resguardar o bem dele, quanto do próprio inquilino, caso venha a ter um incêndio e os seus bens venham a ser perdidos nesse incêndio. Então, caso eu, que moro num apartamento alugado, venha a participar assim de um incêndio, venha a acontecer um problema como esse, eu estou resguardada de acordo com o dono do apartamento, né? Porque ele é obrigado aí a ter esse seguro de residência, mesmo que eu que more no apartamento. E aí eu vou ter aí a cobertura tanto do imóvel, que é dele, quanto dos bens materiais que são meus, porque eu estou alugando o apartamento. É isso? Não sei se deu para entender ou ficou um pouco confusa. Não, deu para entender perfeitamente. Ele tem sim esse direito de ser ressarcido, assim como o proprietário do imóvel tem o direito de acionar o seguro. Agora, obviamente que se o sinistro, o incêndio nesse caso, for ocasionado pelo inquilino, aí já muda de figura. Ele não terá direito a essa responsabilização, a esse ressarcimento. Mas, em tese, em regra, pelo menos, é essa situação que eu narrei. O proprietário ele deve contratar o seguro, deve pagar o seguro e o inquilino, em regra, tem direito, sim, a ser ressarcido. A situação do vizinho, hein, Francisco, nessa história toda? O apartamento pega fogo, se atingiu o apartamento vizinho, o apartamento ao lado, como é que fica essa situação? Aí seria o terceiro. O terceiro ele vai, sim, ser ressarcido. Tanto pelo condomínio quanto pelo próprio proprietário do imóvel, a não ser que o proprietário do imóvel ou o próprio síndico do condomínio, qualquer pessoa que represente o condomínio, ela comprove algum excludente de responsabilidade, como uma força maior, um caso fortuito, em que retire dele essa excludente. Mas, em regra, o terceiro é sim respaldado por esse seguro, principalmente pelo seguro condominial, que respalda não apenas a estrutura física do condomínio, das suas áreas comuns, como também ele é utilizado para terceiros. Então, e caso o incêndio, a residência em que o incêndio começou não tenha seguro, o vizinho, o terceiro, ele é respaldado pelo seguro condominial, mas aí o dono do apartamento, o responsável pelo incêndio, vai ter que ressarcir esse vizinho de alguma forma, né? Caso não tenha esse seguro residencial.
Exatamente. Esse é o que a gente coloca assim de forma mais comum. O terceiro inocente, ele tem o direito de ser ressarcido em todos os prejuízos que foi causado a ele, né? Seja pelo proprietário do imóvel individualizado, seja pelo próprio condomínio, porque não é justo que ele fique no prejuízo e não esteja acobertado por este seguro. É importante a gente desenvolver essa questão da cultura do seguro, né? Que é uma coisa que se falava muito pouco há um bom tempo atrás e hoje é uma coisa que a gente está sempre falando da importância do seguro. É preciso ter essa cultura do seguro, né, Francisco? Exatamente. A cultura do seguro ela deve ser implementada, primeiro, para a contratação do seguro condominial, que é uma obrigação da lei e que o síndico deve segui-la. Segundo, o seguro residencial, que, como eu já falei, ela traz um preço não alto e que traz benefícios e, a depender da apólice contratada, você pode ter vários serviços agregados, desde uma simples resolução de um problema hidráulico e elétrico, como questões mais graves como vendavais, furtos e roubos. Francisco, na situação, você falou bastante, citou bastante o seguro condominial. O que esse seguro condominial cobre em um apartamento, por exemplo, que veio a ter um acidente de incêndio? Então, Sofia, o seguro condominial ele é usado para cobrir as despesas relativas à estrutura física do condomínio, ou seja, aquilo que está descrito no memorial descritivo, ou seja, as paredes, o revestimento de piso, as portas. O que está dentro do imóvel deve ser alvo de uma contratação pelo particular, para que ele, caso venha perder alguns bens ou a totalidade, a depender do nível de incêndio, ele esteja assegurado em relação a isso. Se acontecer um incêndio e se descobrir que o problema foi do dono do apartamento, por exemplo, como é que fica essa relação do condomínio e do seguro em relação a esse problema? O proprietário, nesse caso, ele pode, caso ele tenha a contratação do seguro, ele pode acionar e ele vai discutir, o seguro vai discutir com ele uma relação entre particulares sobre a responsabilidade ou não, se o seguro vai ter um direito de regresso contra a pessoa daquele proprietário. Mas o condomínio tem todo o direito de requerer do proprietário o ressarcimento daqueles danos. Até porque, Gilvan, não se recomenda que o condomínio acione seguro para cobrir falhas de moradores. Até porque isso tem um impacto direto no momento de renovação dos seguros, onde o condomínio perde um prêmio de bonificação, perde vantagens em relação aos valores no momento de renovar esse contrato. Até porque esse seguro é um seguro diferente, né? O seguro do condomínio é um seguro para a estrutura, como você falou, do prédio, da estrutura e dessa questão mais ampla, né? Isso, exatamente. É um seguro do condomínio que resguarda as estruturas físicas, as partes comuns e a terceiros inocentes, como uma residência que, por um acaso, dividir um muro com um condomínio. Mas, em regra, ele não deve ser acionado por qualquer motivo. Tem que estar justificado e visando ressarcir danos à coletividade. Francisco, o Gilvan citou aqui sobre essa falta de cultura das pessoas adquirirem um seguro residencial, né? O seguro do seu imóvel. E a gente, na conversa aqui, a gente viu que um pequeno acidente pode destruir um sonho ali de toda uma família, né? Que, porventura, veio a comprar um imóvel recente, imobiliou ele inteiro. E se não há um seguro, um pequeno acidente pode destruir todo aquele sonho, causar um prejuízo inimaginável e a pessoa até mesmo não conseguir arcar com os custos do dano, né? Então, é importante demais esse seguro e é importante também que a gente fale para as pessoas sobre isso, né? É importantíssimo. A gente recomenda sempre que tanto o síndico quanto o próprio morador façam uma pesquisa de mercado, faça a cotação de preços e veja qual a melhor apólice que cobre as necessidades, tanto do condomínio quanto do morador. Porque é fundamental que ele esteja acobertado, porque a gente nunca espera o pior, mas o pior pode acontecer. Ano passado nós tivemos um caso aqui no bairro da Mangabeiras, em que também houve destruição total do imóvel. Hoje, essa semana, aliás, se repetiu um fato idêntico, né? Então tem que estar sempre resguardado, principalmente em relação aos imóveis mais antigos, que precisam inclusive estar com os seus laudos de vistoria em dia, né? E com seus planos de combate e manutenção em relação ao incêndio. Queremos agradecer a sua presença mais uma vez aqui no Bom Dia, hein? Bom dia, bom trabalho. Obrigado, Gilvan. Obrigado, Sofia. Um bom dia a todos. Obrigada, Francisco.